Estamos de volta com Ver Mais, direto dos estúdios da NDTV Record. Muito obrigada pela sua companhia. Participe 988 18 19 38. E agora, no programa, nós estamos no clima do carnaval, já deu para notar, né? Será que deu? É meu lookinho básico de sexta. Então, nós vamos falar, gente, de algo que precisa ser lembrado nessa época do ano, que são as DSTs, ou doenças sexualmente transmissíveis. Para falar sobre o assunto, eu recebo no estúdio a ginecologista, a doutora Gabriela Crema. Boa tarde, seja bem-vinda. Tudo bem, prazer. Eu que agradeço o convite para estar aqui falando de um tema tão importante e que a gente fala tão pouco hoje em dia na mídia, né? Então, eu acho tão importante a gente curtir o carnaval e eu falo para as pacientes, eu falo para as amigas, é bom a gente curtir, mas é bom a gente curtir com segurança. Detalhe que ela está muito linda, com o mesmo tom de rosa, carnavalesca, rosinha Barbie. É muito bom gosto, assim, do pessoal que vem aqui na TV. Eu então, adoro! Assim... Mas vamos lá, doutora, antes de a gente entrar nesse assunto, eu quero que você esclareça algo que repercutiu muito, né? O caso de uma jovem que faleceu no último dia 30, após o encontro com um jogador do Corinthians. A mulher teve um sangramento interno, né, intenso na região genital, seguido de 4 paradas cardíacas. E o atestado de óbito indica ruptura no fundo do saco de Douglas. O que é isso? Eu nunca ouvi falar. Inclusive, nós temos uma arte. Pode colocar na tela, Júnior, porque a doutora vai explicar. Pode levantar, eu vou querida. Até me levantar para explicar, assim. O pessoal, quando a gente é da área não médica, né, é muito difícil a gente ter esses termos. Então, o fundo de saco de Douglas nada mais é do que uma região anatômica. Então, é um nome que a gente dá para o fundinho da região vaginal. Tá. Então, a gente tem o colo do útero aqui na imagem. Então, assim, para a gente tentar entender. Bexiga, útero, vagina, canal retal. Tá. Então, esse fundo que faz comunicação com o canal retal e aqui o colo do útero, o fundo da vagina. A vagina, uma média de uma vagina, ela mede de 7 a 12 centímetros. Tá. E quando a gente está excitada, ela pode chegar até 15 centímetros. Então, é uma coisa que vai se alargando. Então, sim. só para deixar as pessoas muito tranquilas, que não é algo que a gente precisa se apavorar, não é algo comum. Sim. O fundo de saco de Douglas é só uma região anatômica que existe em todas as mulheres. Porque nunca ouvimos falar, né, o tal do saco, até um nome aparentemente que é um engraçado, assim, mas foi o Douglas, um tal de Douglas que descobriu, enfim, o nome. E assim, daí eu ia perguntar pra ti se era frequente, se isso era perigoso, ocorria com frequência, então não. A relação por si só, então a gente ter relação sexual é uma coisa traumática para o nosso corpo, quando a gente pensa. Mas se fosse tão traumático assim, a gente não estava aqui vivo para contar a história. Sim. Então, em várias relações sexuais, a gente tem microtraumas. Então, pelo fato da gente ter a penetração, aquilo gera pequenos cortezinhos que em pessoas normais não acontece nada. Quando a gente tem uma relação sexual mais intensa, quando a gente está sob uso de substâncias, então uso de drogas, álcool, em que a gente perde essa sensibilidade, a gente perde um pouco da inibição, a gente fica mais impulsivo. Sim. Então as relações tendem a ser um pouco mais violentas e daí entra o nosso gancho para o carnaval, né? Sim. O cuidado que a gente tem que ter no carnaval. Sim, pode sentar, então, querida. Então, acho que ficou bem claro ali, pessoal, é uma região anatômica que temos, não é comum, né? Mas não é nada de errado também, é isso que eu quero deixar claro. É uma região anatômica que existe, é o nome que a gente dá para o fundo da vagina. Sim. Logo abaixo do colo do útero, é só o fundo. Sim. Tá? E então, vamos lá, doença sexualmente transmissível, o pessoal não tem falado muito mais, né? E é importante, né, a gente destacar. Sabe por que é importante? Os números são alarmantes. Ah, é? Ano passado, o Ministério da Saúde ele divulgou um boletim epidemiológico em que a gente tem dados de, entre 2011 e 2021, aumentou o número de diagnósticos de HIV de 198%. Nossa! Sífilis, 16 vezes mais diagnósticos. Nossa, bastante, Uma né? pesquisa do Ministério da Saúde, ele apontou que jovens acima de 18 anos, os que foram entrevistados, mais de 59% nunca usou nenhum preservativo. Não, pois não sabe. Eles porque não sabem não mais sabe, exato, né? A escola fica cheia de, né, não pode falar, não pode falar. E assim, a gente já não vê tantas campanhas na mídia, né? Eu trouxe esse assunto até para alertar os pais, né? Ficar ligado à questão do preservativo, porque não é só pela gravidez, né? E sim pelas doenças, né? Exatamente. As pessoas não têm mais medo, né? Sim. A gente até comentou anteriormente. Os nossos pais viram ídolos morrer. Cazuza morreu de HIV AIDS, né? Fred Mercury. Sim. Essa geração não conhece esse nome. Não sabe, Então, as pessoas não têm mais medo. É desconhecimento. Eu atendo muitas mulheres e eu pergunto para as pacientes ativamente. Usa preservativo? Quando foi a última vez que testou, que fez HIV, sífilis, hepatite B e C? Tem gente que nunca fez. Sim, e as consequências são ruins, né? Gigantescas. A AIDS a gente sabe, não tem cura, né? Hoje o tratamento é muito eficaz. Quase não se morre mais tanto, né? Não se morre mais tanto. Hoje a gente consegue controlar, mas o importante é a gente diagnosticar. Então, a gente pede que pessoas sexualmente ativas, elas façam os testes rápidos que tem disponível pelo SUS. Qualquer posto de saúde, UBS, UPA, que a gente tem acesso, qualquer esquina tem um posto de saúde, né? Tu vai lá, de graça, consegue fazer a testagem dessas doenças.
doenças. Tá. Então, agora ainda mais no carnaval, Pois né? é, por isso que a gente já trouxe esse assunto, justamente na época de carnaval. O pessoal consome bebida e vai, aquela festa, encontra um gatinho, um crunch, que é aquela coisa. E é vai. ótimo. E eu falo para as pacientes, transar é ótimo. Quem que não gosta, né? Quem que não gosta de ter relação, quem que não gosta de se divertir no carnaval, mas a gente tem que se divertir com responsabilidade. Claro, né? claro. A gente não pode perder esse medo. Então, eu acho que isso é essa consciência, né? E eu tenho visto, principalmente no consultório, que as pacientes relatam que os homens não querem mais usar preservativo. Então, a queixa é, ai, não precisa, eu já tô protegida, ah, mas tu usa anticoncepcional, então da gravidez a gente está protegido. E quem vê cara não vê coração, né? E não vê doença sexualmente transmissível. Hoje em dia a gente nem chama mais de doenças sexualmente transmissíveis. Não. A gente chama de infecções. Eu até eu vi a sigla diferente, mas eu sou das antigas, né? E sabe por quê? Aí acabei ficando nas antigas. Mas eu vi, ISTs. ISTs, é. Por quê? Doença remete a alguma coisa que tu sente. Então a gente sabe que hoje a maioria das doenças não tem sintoma nenhum. A pessoa não sabe que tem, ela não tem nenhum sintoma, ela só descobre ao acaso testando. Então virou infecções sexualmente transmissíveis e não doenças sexualmente transmissíveis. Então, para prevenir, doutora, é preservativo. Preservativo. Em nenhum momento não colocar, tem que colocar desde sempre. Desde Teve sempre. contato, começou, então às vezes eu vejo muito também assim, e só no finalzinho, só na hora, né? Porque a preocupação é a gravidez. A gravidez. E as pessoas esquecem, e isso vale lembrar a questão do sexo oral também, né? Então, o sexo oral também pode passar. Principalmente quando a gente tem lesões na boca. Sim. Então, pessoa fazendo lesões na boca, contato com região genital, pode passar. O mesmo serve para relação anal. Sim, e por que a relação anal até é mais perigosa? Porque a gente tem menos lubrificação. Menos lubrificação faz mais trauma. Pode machucar. Mais trauma aumenta o risco de ter infecção. O lubrificante é uma das formas de prevenção. Por quê? Quando a gente está, e agora entrando no carnaval, vamos lá, tô lá com o gatinho, tô lá com a gatinha, vamos ter relação. Então, o que é o combo do carnaval, né? Preservativo e lubrificante. Isso para a gente evitar esse tipo de coisa que aconteceu. A gente não sabe o que aconteceu ali naquele caso da menina, que é um caso trágico, é uma coisa extremamente rara. Provavelmente pegou algum tipo de artéria da região vaginal ali, por isso que ela sangrou e por isso que não deu tempo. É uma coisa que não acontece todos os dias, todas as semanas, né? Mas as formas de a gente evitar isso. Então, diminuir o consumo de álcool, cuidar com entorpecentes, usar lubrificante e preservativo. Ai, dicas ótimas. E ser feliz, amar. Tem mensagem? Coloca na tela ali, Marquitos. Por favor, o Marcos Matildes, o meu chefe. Morgana, hoje, boa tarde. Seja bem-vinda ao seu retorno das férias. Hoje estou de folga. Essa é a minha foto de quando eu era mais jovem, quando trabalhei na escolinha. Fantasiada de carnaval para as crianças. Foi um dia muito legal para as crianças, eles se divertiram muito. Oh, Morgana, que linda, que bom que tá aqui hoje comigo. E o Idemir Citadinho, de Cocal do Sul. Boa tarde, Gisele. Eu e minha esposa Rosemary, princesa Catrine e meu filho Jean. Almoço em Laguna 4 anos atrás, chique nos últimos. Chique, hein? Laguna é tudo de bom. Abençoado final de semana a todos nós. Obrigada, Idemir. Doutora, muito obrigada, doutora Gabriela Crema. Foi demais. Simples, direta, é isso aí. Gente, vamos se ligar. Obrigada e volte sempre. Eu que agradeço o convite. Eu acho que o nosso papel aqui é de conscientização. Um bom carnaval a todos. Divirtam-se. Tenham relações, beijem na boca, fazem tudo que vocês têm direito, mas com segurança. Com certeza. Consciência. Valeu, doutora.